Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o vice-presidente da comissão, os demais membros aqui da comissão, cumprimento o ministro e começo, presidente, ressaltando que é muito positiva a realização desta audiência pública. Eu acho que esse é um gesto importante, trazer para o parlamento esse debate sobre relações exteriores e a presença do nosso chanceler, do país. Eu acho que é um bom começo para o diálogo. E eu gostaria até de fundamentar as questões que eu vou colocar na fala do próprio ministro Ernesto Araújo. Ele começa dizendo que pauta a política externa brasileira, como deve ser, pelos princípios constitucionais inscritos no artigo 4º, e dentre eles há o princípio da independência nacional, que foi citado pelo ministro, que, de alguma maneira, estaria ligado ao que ele chama dessa convicção da grandeza do país. No entanto, essa ideia de soberania, independência, grandeza, afirmação do Brasil, no entanto, o que restou para nós, o que ficou para o país da viagem presidencial aos Estados Unidos e das iniciativas do governo nessa viagem, foi justamente o contrário. Foi uma posição de submissão, de subserviência, de apequenamento do Brasil perante os Estados Unidos. E aqui, presidente, não há nada contra a visita ou contra estreitar laços também com os Estados Unidos, mas não de uma forma que tenha ficado tão claramente marcada por uma posição de subserviência, de submissão. Eu diria até que foi uma postura um tanto humilhante para o país. O Brasil foi com a bandeja cheia de presentes e voltou com as mãos vazias. Nós abrimos mão, antes até da viagem, do Pacto Global de Migração. O Brasil deixou esse pacto. Ora, são 3 milhões de brasileiros vivendo em outros países e 750 mil estrangeiros residentes no Brasil. Primeira pergunta que se faz é em que medida isso atende às necessidades dos brasileiros. 3 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil, 750 mil estrangeiros vivem no Brasil. E nós, seguindo a linha do governo norte-americano, deixamos o Pacto Global de Migração. A quem serve isso? Nós abrimos mão do visto para norte-americanos sem qualquer reciprocidade. Isso poderia ter sido um gesto desde que fosse acompanhado de uma medida recíproca. Não obtivemos isso. Nos antecipamos em oferecer esse presente, quase que de joelhos, sem termos nada em troca, absolutamente nada em troca. Não, mas o que nós ganharemos, pode alguém argumentar, serão mais turistas. Mas se fosse esse o critério, o Ministério das Relações Exteriores deveria ter aberto mão também de visto para chineses, indianos, já que as classes médias desses países têm enorme potencial aquisitivo e também de turismo. Portanto, se o objetivo é ter mais turistas, eu imagino que o Itamaraty esteja preparando essa medida de isentar chineses e indianos de visto. Talvez aqui se diga, não, mas a China é um país que não segue a ideologia que o governo defende. Bom, mas aí isso contradiz o que o próprio ministro disse, que não quer fazer política externa com base em ideologia. Portanto, aqui há uma série de contradições entre o que o ministro diz e o que faz. A própria abertura, a própria renúncia do Brasil ao tratamento especial na OMC, isso é ruim para o Brasil. Isso não é bom para o Brasil. O Brasil não entrou para a OCDE. A única coisa que o Brasil conseguiu é que os Estados Unidos parassem de barrar o início do processo para que o Brasil seja aceito como membro da OCDE. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe qual será o resultado ao final do processo. Então, você abre mão de garantias para as exportações brasileiras, do setor, inclusive, agropecuário, que é um dos setores que mais apoiou a eleição desse governo. Isso não faz sentido nenhum, isso é ruim para o Brasil. E aqui, essa não é uma defesa ideológica de um setor ou de outro. Vejam, trata-se de um setor que majoritariamente se alinhou com a eleição do presidente, mas isso vai prejudicar os brasileiros. Nós vamos perder empregos, vamos perder divisas com isso, em troca de nada. Em troca de nada. Ao lado disso, a isenção da importação de 750 mil toneladas
de trigo norte-americano em troca de quê? Também de nada. São péssimas negociações essas que o nosso governo, o governo brasileiro vem fazendo, o governo do nosso país. Eu sou líder da oposição, não é o governo com o qual me identifico, sou oposição ao governo, mas é o governo do meu país e o governo vem agindo mal na política externa. Essa é uma das áreas, ministro, que mais nos preocupam. E não é porque falte capacidade ao Itamaraty. Aliás, eu quero, sinceramente, com toda honestidade, dizer que eu lamento muito as palavras que o senhor usou aqui para se referir à história do Itamaraty. O Itamaraty é um órgão de excelência. Ele é um órgão que dá orgulho aos brasileiros há décadas. E eu não me refiro aqui às ações do Itamaraty nos últimos 15 anos, não. É um órgão que tem história, que há décadas é considerado um órgão de excelência. Portanto, não é verdade que o Itamaraty vinha colocando o Brasil numa posição de isolamento comercial. O senhor me desculpe, ministro, mas isso não é verdade. Nós acompanhamos as ações da política externa brasileira há muito tempo, e eu não me refiro aos últimos governos. Eu poderia me referir a governos anteriores, aos quais eu também era oposição. Mas o Itamaraty era algo como que preservado disso. Claro que havia nuances e havia balanços naturais de uma democracia em que o governo que ganha imprime uma tendência, uma certa tendência política externa brasileira. Mas o senhor está tentando se apresentar como uma ruptura da história do Itamaraty. O senhor nos desculpe, e a mim desculpe especialmente, mas o Itamaraty é algo do qual eu pessoalmente me orgulho, e acredito que milhões de brasileiras e brasileiros também. A base de Alcântara. O senhor fala mais essa concessão. O presidente agora falou de transferência de tecnologia. Nós queremos conhecer os termos desse acordo. Eles até agora são sigilosos. Nós queremos saber, haverá transferência de tecnologia? Não haverá? Em que medida isso estará escrito? Nós precisamos conhecer, o Congresso Nacional precisa conhecer, eu peço que Vossa Excelência divulgue os termos desse acordo. A visita de um presidente da República à CIA. O senhor me desculpe, ministro, mas isso não é lugar para um presidente da República visitar. Isso é a pequena presidência da República, um órgão de inteligência, um órgão de espionagem. Não cabe ao presidente da República fazer uma visita à CIA. E o senhor, como conselheiro do presidente da República nessas questões, deveria ter dito a ele que não fizesse isso. Visitar a CIA, isso nunca houve. Eu nunca vi uma história dessas, quer dizer, sinceramente, é algo inusitado. Bom, se quer se fazer qualquer troca de informação, primeiro deve-se dizer também, expresso, que troca de informação é essa que se pretende fazer. Outro princípio, dentre os princípios constitucionais do artigo 4º, é o princípio da não intervenção. Ele vai se aplicar, por exemplo, às relações com a Venezuela? Essa é uma pergunta, porque as declarações do presidente da República e do presidente da nossa comissão, após a visita aos Estados Unidos, deixaram no ar uma possibilidade de intervenção militar. Eu pergunto ao senhor, isso está no horizonte da política externa brasileira? Participar de uma ação militar contra a Venezuela? Isso interessa a nós. Isso fere os princípios constitucionais da política externa brasileira, não apenas esse, mas o princípio da defesa da paz, da solução pacífica de conflitos e assim por diante, e especialmente o da não intervenção. Então, eu gostaria que o senhor deixasse claro aqui que não houvesse nenhuma dúvida sobre a negação do Brasil de participar de uma ação militar, o que ficou meio que subentendido das declarações do presidente da República e do presidente da comissão após a visita. Meu tempo se aproxima do fim, eu perguntaria ao senhor, o que o senhor imagina para os BRICS? Qual é a visão que o senhor tem dos BRICS? Essa é uma iniciativa importante que deve ser mantida e reforçada, ou a ideologia vai presidir o esvaziamento dessa aposta, que é uma aposta, sobretudo, no mundo multipolar? E eu também queria ouvir Vossa Excelência a esse respeito. Vossa Excelência acredita num mundo multipolar? Ou Vossa Excelência vai fazer da sua gestão uma gestão de alinhamento e submissão automática aos interesses norte-americanos? Se temos algo a reforçar com os Estados Unidos que seja bom para o Brasil, vamos reforçar, mas submissão, subserviência, alinhamento automático, em detrimento de uma visão multipolar do mundo, de reforço de vários polos, de um mundo com poder mais distribuído, nós gostaríamos de saber a visão do senhor a esse respeito, claramente. Ou é um alinhamento com a potência norte-americana, nós sabemos, a maior potência
nesse momento no mundo, ou uma visão de um mundo multipolar? Qual é a visão que o senhor defende? Nesse sentido, qual é o papel